Bom, acho que agora o pessoal tá voltando. Aí vocês vão me falando aí se estiver agarrando ainda, tá? É porque acho que a conexão não tá muito boa esses dias, né? Acho que tá todo mundo com problema. Tá dando? Tá. Bom, então, como eu estava dizendo, assim, são muitas perspectivas. Então eu vou falar a partir de um determinado lugar, né, tentando discutir alguns elementos que vão contribuir para que a gente possa pensar a nossa situação atual. Tá? De forma alguma é uma verdade absoluta, é um tema muito complexo. Então, nesse momento, eu tentar puxar alguns fios, na verdade. O grande objetivo da live de hoje, assim, é que a gente possa puxar alguns fios que nos ajudem a pensar que mundo que a gente quer, que realidade que a gente está vivenciando, quais são os passos, algumas pistas possíveis para a gente repensar o caminho que nós estamos vivenciando a partir desse olhar que eu já venho dizendo aqui, né? Então esse é um primeiro ponto. E aí, quando a gente pensa, né, a Bárbara entrando, a Laço, quando a gente pensa esse título, a pandemia do Covid-19 e as desigualdades sociais, a gente tem dois enunciados muito importantes, né? O primeiro enunciado é pandemia e o segundo é desigualdade social, né? Então, durante o meu tempo de fala aqui, eu vou tentar discutir um pouco esses dois enunciados, tá? Então, o primeiro deles, como eu disse, pandemia, e o segundo, desigualdade social, né? Bom, e aí pra gente falar disso, a gente precisa necessariamente contextualizar, né? De que lugar que a gente está falando de desigualdade social mais especificamente, né? Então, para depois eu tentar amarrar com a questão do coronavírus, tá? Então, no primeiro momento, eu vou me dedicar um pouquinho mais a essa discussão sobre desigualdade social. Bom, então a gente vai falar, primeira coisa, de um contexto brasileiro, mais especificamente, né? E ampliando um pouco para o contexto latino-americano. Então vamos falar a partir dessa perspectiva, né? De qual território que a gente está dizendo de desigualdade social, né? Que é de um povo latino-americano, de um povo nesse sentido na periferia do mundo, né? Então a gente trazer essa discussão para a periferia é importante, né? A gente vai estar falando também a partir de uma ótica de colonização, então de um povo que tem a sua construção objetiva e subjetiva no modo de se relacionar a partir de um histórico colonizado, né? Histórico esse que também tem raízes extremamente fundamentadas em alguns pilares, né? Que seriam, eu vou citar, né? Assim, não dá pra gente ficar explanando tanto aqui, né, explorando tanto nesse sentido, mas eu vou trazer dois elementos que eu acho que são muito importantes para a gente pensar as nossas relações. O primeiro deles seria, além da colonização, né, uma sociedade fundamentada numa lógica patriarcal, né, forte, opressora e silenciadora, né, que conduz uma certa dominação dos corpos, principalmente a partir de uma perspectiva de gênero, né? Uma sociedade que é fundamentada a partir de um pilar racista, um racismo institucionalizado, um racismo como o Silvio Almeida trabalha, né? Um racismo estrutural que vai produzir o modo como nós vamos forjar as nossas relações objetivas e subjetivas, né? E aí, nesse sentido, a gente trazendo esses elementos, né, assim, da América Latina, do Brasil, de um histórico de colonização, de raízes de patriarcado, do racismo, né, de um colonialismo, como eu coloquei, né, a gente vai construindo uma realidade de legitimação, de praticamente autorização de violências cotidianas, né, então, assim, olhar para as desigualdades sociais é necessariamente a gente olhar para essa construção das violências enquanto práticas sociais também, né? Violências essas que muitas vezes a gente vai chamar de invisíveis, só que não são,
né? Eu gosto muito de uma frase do Foucault que ele diz que a gente precisa tornar visível o que é visível, né? Então, falar de desigualdade social é a gente aprender a ver essas desigualdades que estão aí a todo momento, né? Então, nesse sentido, essas violências cotidianas, elas vêm elas são produto, né, nessa visão aí de uma perspectiva crítica da psicologia social, elas são produtos de uma naturalização das desigualdades sociais, né? Então, não é que a gente não vê, é que elas são demasiadamente naturalizadas e aí a gente precisa torná-las visíveis, né? Vamos dizer assim. Então, como exemplo, né? Assim, pra gente trabalhar com fatos, porque hoje em dia a gente vivencia uma realidade tão louca que a gente precisa até explicar o óbvio, né? Enfim. Então, a gente vivencia em um país que está nos índices, né, dos maiores, entre os países de maiores índices de feminicídio, de genocídio da população jovem, negra e periférica. É o país dos países que mais mata a população LGBTI+, né? Então, somente esses três elementos, eles já vão mostrar o quanto nós produzimos essas violências, né? E então, eu quero dizer com isso, assim, pra gente passar um pouquinho dessa construção de uma contextualização da desigualdade social, né? Assim, que as pessoas já vinham morrendo e muito, né? É claro que com a pandemia a gente tem uma visibilidade disso e isso não significa menosprezar ou dizer o que pesa mais ou menos, né? É simplesmente da gente situar e dizer, olha, as pessoas já estavam morrendo, a gente vive num país que promove e reproduz um genocídio cotidiano da população jovem negra, né? Só que não necessariamente a gente se incomoda todos os dias com isso, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho mais teoricamente sobre isso, né? Então, o que a gente vivencia é uma situação de extrema desigualdade social, um abismo que vem sendo construído cotidianamente, né? E aí, para ficar um pouquinho mais organizado, assim, eu comecei a pensar que eu acho que existem dois fios muito importantes para a gente puxar para fazer essa discussão sobre desigualdade social e o impacto do coronavírus nesse momento, né? Assim, o primeiro fio que eu pensei assim da gente discutir e puxar hoje seria pensar os modos de funcionamento da sociedade capitalista, né? Então, para a gente pensar a construção, a forma com que a gente tem lidado enquanto sistema de saúde, enquanto governo, né, do nosso país, diante da situação da pandemia, é importante pensar que projeto de sociedade que a gente tem, né? Então, o primeiro fio seria esse, como, ou assim, na verdade, pensar os efeitos de um modo de produção capitalista na sociedade atual, né? Isso bem rapidamente, assim, tô até meio perdida aqui com relação ao tempo. Que eu quero ainda deixar um tempinho pra gente conversar um pouco no final, se possível. E um segundo fio, que seria a gente pensar as lógicas de ódio e de medo que estão em meio aos nossos processos de produção subjetiva atualmente, né? Então, primeiro ponto, né? Nesse primeiro ponto, que seria pensar o modo do funcionamento capitalista e a produção da subjetividade, ou seja, enquanto projeto de sociedade, quais são alguns elementos que eu acho que a gente poderia elencar. Vou falar um pouco mais rápido, assim, porque como a gente não tem tanto tempo, tem papo para mais de metro e a gente conseguiria ficar, né, falando muito mais tempo, mas enfim, então até para poder pensar de uma forma mais produtiva para o final da live, né? Assim, vou tentar elencar alguns pontos que eu considero importantes, mas existem tantos outros, né? Bom, então a primeira coisa dentro desse fio aí que eu quero puxar do modo de funcionamento capitalista é que a gente vê, não só no Brasil como no mundo, né? Um avanço, uma ascensão ultra neoliberal, né? Então a gente está falando, além de um projeto de sociedade capitalista e neoliberal. Nesse sentido, as desigualdades sociais acabam sendo um eixo a partir do qual as coisas vão funcionar,
né? Então, nós temos a ascensão de um cenário aí neoliberal, ultra neoliberal, né? Numa composição do cenário geopolítico, nós temos uma lógica de mercado como central, como mandatário das nossas relações, onde a gente vê com a pandemia, né, a gente consegue ver cotidianamente o modo como a economia se sobressai sobre vidas, né? Assim, a gente quase que todo dia vê discursos que vão colocar como prioridade determinadas vidas ou não a partir de uma lógica econômica, né? Com isso, a gente tem um avanço, né, assim, uma expansão das lógicas de consumo e, consequentemente, das lógicas de exploração. Eu gosto muito de uma expressão que a Sueli Ronin, que ela coloca, que ela vai dizer que o capitalismo ele é tão inteligente enquanto modo de funcionamento, assim, né, da sociedade, enquanto projeto, que ele produz uma superfície lisa a partir da qual ele consegue avançar, né? Então, nesse sentido, as lógicas de consumo e as lógicas de exploração dos corpos passam a ser livremente movimentadas, né? E a gente vê isso, eu acho que a pandemia do coronavírus, ela tem revelado muito essa lógica, né? Vou falar um pouquinho mais depois. Enfim, então, outro elemento dentro da lógica do capital que a gente precisa pensar é que, propositalmente, para que a partir dessa superfície lisa onde ele pode avançar, a gente tem uma certa produção de uma subjetividade forjada para que assim ele possa avançar, né? Então, dentro dessa lógica, a gente tem relações cada vez mais fragmentadas, né? A gente tem relações mais individualizadas, porque a partir da quebra do coletivo a gente tem menos possibilidades de união, menos potência coletiva. Quanto mais sozinho a gente fica, mais entristecido a gente fica, né? Por isso a gente precisa também tomar muito cuidado com o isolamento social nesse sentido, né? Ou seja, quanto mais fragmentado, quanto mais individualizado, mais dócil e mais útil para a exploração do trabalho a gente tem, né? Assim, mais corpos dóceis e úteis para o trabalho a gente tem, né? Então é tudo muito bem engendrado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós profissionais, e aí puxando para a psicologia, a gente acaba sendo também um braço de perpetuação dessa lógica, né? Sim, Paulo colocou aqui a dissolução daquilo que é público, né? Exatamente isso, a gente vai produzindo essas lógicas, né? Então, para fechar, assim, né, um pouco dessa discussão, a gente vai, eu vou trazer aqui, entendendo que esses pontos, eles vão denunciar que projeto de sociedade que a gente está pactuando, né? Daqui a pouco eu vou costurar com como a pandemia do Covid-19 revela tudo isso, né? Ou seja, a gente tem um projeto de sociedade e de formação da subjetividade, porque é aí que a psicologia entra em cheio, né? Porque já que a gente trabalha com subjetividade e que essa lógica do capital todo, ela produz subjetividades mais dóceis e úteis, logo a psicologia vai trabalhar com essa perspectiva também, né? Isso vai ser objeto do nosso trabalho. Então, a gente tem produzido um projeto de sociedade e de subjetividade que perpetue, João Paulo falando aqui, nossa, que honra, gente, meu agora supervisor orientador do pós-doutorado. Bom, e aí esse projeto de sociedade e de subjetividade que vai perpetuar a naturalização das desigualdades sociais sob uma justificativa de uma meritocracia, ou seja, de uma competição, de quem, como se nós, assim, né, individualmente tivéssemos todas as capacidades de produzir uma melhora das condições de vida, né? Que a gente vai chamar, tem alguns autores que estão chamando de um certo empreendedorismo de si, vamos dizer assim, né? E o segundo ponto, estou olhando meu tempo aqui, e o segundo ponto, que seria, então assim, né, para amarrar isso direitinho, esse primeiro fio, que seria esse modo de funcionamento capitalista, e o segundo, que eu tenho tentado pensar bastante, assim, trocado com as pessoas que estão próximas a mim,
que seria uma construção de uma política de subjetivação que é permeada pelo ódio e pelo medo, né? Esses dois pontos, quando muito bem amarrados, eles têm produzido uma lógica muito cruel na nossa sociedade, né? Então, quando a gente fala do ódio, da política de ódio, né, no nosso cenário atual, a gente está falando de uma certa eleição de inimigos públicos, assim, né, onde o outro ele se torna um inimigo na sociedade. E aí isso se dá muito a partir da identificação das diferenças, né, ou seja, a gente vai identificar determinadas parcelas da população que vão ser elencadas aí como os detentores do que não está dando certo, muito perpetrado por uma lógica moral, enfim. E uma outra perspectiva, um outro ponto, né, que ser aliado a essa política de ódio, uma política de medo, né? Eu tenho conversado muito e refletido no sentido de que a gente tem vivenciado, o medo tem sido o afeto central das nossas relações atualmente, né? E aí, sim, como alguém da Laço aqui, né, comentou, são afetos muito perigosos, o ódio e o medo. Por que eles são perigosos? Porque eles silenciam, porque eles imobilizam, porque eles tiram a nossa esperança de vida, né? E eu costumo dizer, né, acho que o Vladimir Safatli também trabalha muito isso, assim, que uma das coisas mais cruéis é capturar a nossa esperança, a nossa capacidade de pensar um outro mundo possível, né? E o medo como afeto central da política, ele vai produzir isso, né? Ou seja, as práticas neofascistas, as práticas cotidianas de silenciamento, de violência, na construção do que autores né, assim, contemporâneos têm discutido, né? Tenho lido algumas coisas do Mbembe, que é um autor que vai trazer a partir da perspectiva de um necroestado, né, de uma necropolítica da sociedade, ou seja, as políticas de ódio e medo, elas vão produzir, elas vão ter como produto uma política de morte, né? Em última instância, muitas vezes perpetradas pelo próprio Estado, né, trazendo a banalidade do mal, como algumas pessoas estão falando aqui nos comentários também. Bom, esse cenário é horrível, eu vim aqui para tentar falar de coisa possível, né? Então não vou me alongar tanto nisso. Eu queria que a gente pudesse pegar esses dois fios, que são extremamente complexos, né? A gente pode falar a partir de muitas outras de outras visões, de outras perspectivas, mas que eu acho que são dois fios importantes para a gente pensar a realidade atual, né? Mas enfim, pensando essas questões, assim, o que a pandemia do coronavírus tem a ver com tudo isso, assim, né? Então, com o capitalismo, com o medo, com o ódio, com a produção objetiva e subjetiva do mundo nesse sentido, né? E aí, assim, eu há alguns anos pesquiso políticas públicas voltadas para a área de HIV e AIDS e aprendi com o estudo sobre HIV e AIDS que as epidemias, né, e aí nesse caso a pandemia, elas revelam muito sobre o que a sociedade não dá conta, assim, né? Elas descortinam o que o nosso sistema de saúde, o quanto ele é furado, o quanto ele muitas vezes funciona de fato para que algumas pessoas morram e outras permaneçam vivas, né? Então, eu acho que as situações de epidemia, de pandemia, de surgimento das doenças, a gente tem muito a aprender com elas também, porque elas revelam um certo retrato de como se encontra o nosso modo de governo, né? E aí mais especificamente no caso da saúde, nesse ponto, né? Então eu concordo com alguns autores que vão dizer que a pandemia do Covid-19 é um acontecimento, ou seja, ela é um evento, algo que a partir dela a gente pode gerar um ponto de inflexão para produzir outras realidades possíveis.
Só que a gente precisa discutir, a gente precisa conversar, porque essa narrativa ela já está muito em disputa. A gente vivencia, a lógica do capital é extremamente ardilosa no sentido de capturar esses processos, né? Então, a gente precisa urgentemente passar a debater, que eu acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? A gente precisa urgentemente criar formas coletivas, né, de discutir essa situação. Bom, então a aposta é que a pandemia do Covid-19, ela revela o que nós não temos dado conta, estamos dando conta, enquanto governo, enquanto Estado, enquanto população. Ela revela as desigualdades sociais que cotidianamente produzem formas distintas de vida, né? Então, se a gente for pensar mais no âmbito da saúde, que saúde nós estamos produzindo? Né? Para qual população a gente está produzindo saúde? Né? A gente está produzindo saúde voltada para a condição, para a experiência de mulheres negras, por exemplo? Né? A gente está produzindo saúde para populações indígenas? Estamos produzindo saúde para a juventude do nosso país, que é tão diversa, né? A gente está produzindo acesso à saúde para as periferias? Bom, então acho que a pandemia do Covid-19, ela já pode, enquanto acontecimento, criar uma oportunidade também que a gente possa pensar o mundo, né? E aí tem uma perspectiva que eu tenho tentado, né, aprofundar um pouco mais nesse momento, que a gente pensar, então, todo esse contexto, ele produz uma certa precarização da vida, né? Então, pegando a realidade da pandemia, pegando toda essa complexidade de produção da desigualdade social, a gente produz uma precarização da vida, né? E aí eu vou pegar um pouquinho da Judith Butler, tem um livro dela que é fantástico, que chama Vida Precária, e aí ela vai dizer que essa precarização da vida, ela é produzida num sentido, e aí tem tudo a ver com a desigualdade social, no sentido de que a gente produz vidas precárias, né? E necessariamente, então, a gente vai ter determinadas vidas e determinados corpos que são passíveis de luto e outros não, né? Todos os dias a gente vê pessoas morrerem por conta da desigualdade social no nosso país, mas determinados corpos são passíveis de luto e outros não, né? Então, a Judith Butler, ela vai trazer esse conceito da precarização da vida, da precariedade da vida, né? E ela vai dizer que o luto, ele é também uma possibilidade de criar um sentido comum. Diante do luto, a gente cria uma certa consternação em que estamos mais ou menos todos afetados de uma certa forma. Então, também considero, assim, tenho tentado pensar a partir da Judith Butler, será que então a pandemia do Covid-19 é uma possibilidade de um sentido comum de luto? Não sei, né? São coisas para a gente pensar. Então, portanto, a pandemia, ela revela e denuncia como nós temos organizado um modo de vida precário na nossa sociedade, né? Sustentado por um eixo de desigualdade social. Com isso, então, gente, eu sei que é muita coisa, muita informação, né? Assim, daria pra gente ficar discutindo, né, muito tempo, mas assim, eu queria que a gente pudesse pensar como a gente relaciona, então, né, a desigualdade social, que a gente veio conversando, né, até aqui, com o que a pandemia revela sobre nós, revela sobre o nosso estado, revela sobre a nossa experiência enquanto povo, né? E tentar pensar isso de forma mais concreta, né? Tô vendo os comentários aqui, o Aldo comentando, a Úcia. Bom, então, uma outra coisa que a gente precisa pensar, e que aí estudantes de psicologia que estão aí, né, eu acho que é fazer esse exercício de discutir como a pandemia afeta de diferentes formas a diferentes pessoas. E aí necessariamente a gente vai pensar a partir dos marcadores sociais, ou seja, como afeta as realidades de gênero, as mulheres trabalhadoras, né?
e de classe, como afeta a questão, nas questões relacionadas a território, as condições de sociabilidade, os modos de sociabilidade, por exemplo, das periferias urbanas, que são extremamente diferentes dos centros da cidade, do centro da cidade, né? Assim, como isso vai chegar e afetar, né? Então, por exemplo, quando a gente diz, isso tem sido muito batido, né? Quando a gente diz fica em casa, e aí algumas pessoas têm mudado um pouco esse enunciado para quem puder, fique em casa, né? Que eu acho que é uma pergunta interessante, ou seja, quem pode ficar em casa, né? E quem precisa continuar caminhando. Então a gente tem vivenciado muito essas reflexões, né? E aí eu parei para pensar, até assim, refletindo sobre o que a gente ia conversar aqui hoje, que as pessoas que continuam caminhando são as pessoas que historicamente criaram estratégias de sobrevivência, né? Então, assim, as pessoas que precisam continuar trabalhando, os ônibus que continuam lotados, os metrôs, os postos de saúde, enfim, as pessoas que não têm água para lavar a mão, né? Que não têm rede de esgoto, enfim. Então, a gente tem determinadas questões concretas na nossa realidade que vão mostrar quem precisa continuar caminhando e quem pode ficar em casa, né? Então só aí já revela muita coisa nessa questão da desigualdade social, né? A pandemia revela e expõe os limites do capitalismo neoliberal, expondo as entranhas de suas contradições. Exatamente, né? Então a pandemia é uma possibilidade, é um ponto de inflexão possível para a gente pensar um outro mundo, né? Temos falado um pouco de desigualdade de classe, o discurso acaba não fazendo sentido para muitos. Eu vou tentar chegar um pouquinho nisso, Aldo, mais para frente. Bom, e aí, por exemplo, vou já com a questão do Aldo, assim, por onde a epidemia chega no nosso país, né? O coronavírus, ele chega, o mesmo sistema que faz com que as pessoas cheguem na Europa para uma viagem, também faz com que o coronavírus chegue no Brasil, né? Então, ele chega pela classe média, alta e branca, né? E só a partir disso a gente tem uma mobilização mais intensa enquanto população, né? Bom, e aí a gente vai começar a pensar, então, que apostas a gente faz nisso, assim, né? Travou aqui, mas acho que agora voltou. E é pesado mesmo, né? Assim, eu acho que a gente, pra conseguir... Vocês estão me ouvindo, gente? Dá um ok aí, quem... Voltou. Voltou? Pronto, voltou. Questões da tecnologia, né? Acho que esse é um outro ponto, talvez como sugestão para a GEPSE, da gente fazer, de vocês fazerem, né, um momento. Eu estava até conversando esses dias e dizendo que estava falando com o pessoal da Laço. Não tem como mais a gente voltar atrás, né? A tecnologia, as redes sociais agora já faziam antes, mas a partir do isolamento social, a tecnologia entrou de fato em tudo na nossa vida, né? E nos produz a todo momento. Bom, vamos voltar então? Então, qual é a aposta que a gente faz diante desse cenário, que de fato é pesado, é um cenário cruel, é um cenário mórbido, né? Um cenário que produz morte, como a gente falou? Como a gente pode pensar em produzir, então, vida possível, né? E aí eu tenho apostado muito, não sozinha, né? Mas lendo e refletindo, tenho tentado apostar muito a partir da psicologia social e comunitária, que uma pista para a saída seria a produção de um outro sentido de comum, né? A produção de um outro sentido de comunidade, de uma outra possibilidade de estarmos juntos e juntas, né? Eu estava um pouco antes da live aqui, lendo um texto da Eliane Brum,
e que ela escreveu no El País, até indico para que todo mundo leia, assim, de como a gente precisa produzir uma outra realidade, porque voltar para a normalidade que a gente tinha é voltar para tudo isso que não está dando certo, é voltar para tudo isso que tem produzido sujeitos passíveis de luto e outros não, que tem produzido vidas precárias, como a gente falou, né? Então, a aposta é a gente tentar pensar alguns elementos mais possíveis aí de produzir um outro modo de vida, né? E aí, acho que a gente pode começar a pensar juntos e juntas, quem quiser dar, né, alguma opinião, enfim, eu acho que a ideia é que a gente coletivize mesmo, porque uma das pistas que eu tenho tentado seguir é que a gente precisa necessariamente fazer comunidade, né? Assim, acho que a Útia vai concordar comigo. A gente precisa estabelecer um outro sentido de comunidade, e isso necessariamente a gente faz a partir de uma construção coletiva, né? A gente costuma muito falar na área da tecnologia, né? Sair da bolha, né? Eu gosto de dizer assim, que a gente precisa alargar o espaço e tempo, ou seja, criar outras formas de estar em sociedade, né? Criar outros modos de sociabilidade que sejam mais generosos, que sejam mais solidários, que sejam mais afetivos, tendo, se a gente for, né, o medo, a gente tinha colocado o medo como afeto central da política, talvez a gente colocar a coragem como afeto central da política, né? Sendo bem a partir de uma leitura mais do Spinoza aí nesse sentido, né? Então, a necessidade de se fazer coletivo, de produzir comunidade, e aí não é produzir prática comunitária somente, é produzir um sentido comum, né? Criar um novo espaço público comum. Alguém tinha comentado aqui há um tempo atrás que era a dissolução do espaço público, acho que era o Paulo, né? Então, nesse sentido, a gente precisa pensar uma outra forma, uma outra construção de mundo, né? E talvez a pandemia seja uma possibilidade de a gente pensar isso, né? A gente tem pensado as nossas formas de comunidade de modo muito fragmentado, de modo muito fragilizado, e isso não é à toa, né? É justamente a partir daquele primeiro fio que a gente puxou, que é um projeto de sociedade para que a gente esteja cada vez mais enfraquecido enquanto comunidade, porque nesse sentido a superfície fica cada vez mais lisa para a expansão do capital. Então, a grande saída para o medo é estar junto, né? Só que, contraditoriamente ou ironicamente, hoje a gente está em isolamento físico, como a Eliane Brum também diz, de que o isolamento ele deve ser físico, mas ele não deve ser social. A gente precisa continuar pensando formas de estar junto, mesmo estando momentaneamente separados, né? Mas talvez em outros sentidos nós nunca estivemos tão juntos, num sentido de todo mundo afetado por um acontecimento comum, vamos dizer assim, né? Claro que, como eu falei aqui na live, assim, alguns mais afetados do que outros, né? Ou de modos diferentes de afetação, né? Então, a gente precisa produzir uma luta pelo espaço comum, né? Ocupar esses espaços, porque somente na ocupação desses espaços, somente na luta por esse comum é que a gente vai conseguir subverter a ideia do medo como afeto central da política, né? Então, acho que a gente precisa avançar um pouquinho, talvez para fechar aqui, né? Que acho que eu já estou extrapolando o meu tempo. Vocês tá dando para... tem muitos comentários aqui. Lara, como construir coletivamente um país insuflado pelo ódio? Projeto de comunidade, felicidade e amor. Tá, agora eu tô vendo os comentários de vocês.
Então, eu queria deixar algumas questões aqui, né, pra gente poder discutir, e depois eu volto nessas perguntas, que é, então, o que nos resta enquanto sociedade, o que vai restar aí, o que a gente vai conseguir produzir enquanto sociedade a partir do nosso encontro com o coronavírus, né? A partir do nosso encontro com a pandemia. Acho que esse é um elemento muito importante de ser pensado, né? E aí, nesse sentido do Spinoza, né, que eu tenho, talvez esteja sendo o autor que mais me dá esperança no sentido de pensar o mundo, assim, que eu acho de fato, né, queria conversar com vocês sobre isso, assim, que a gente precisa avançar um pouco no sentido de pensar o que a gente vai fazer depois, né? Às vezes a gente se pega falando assim, né? Eu imagino que muitos de vocês já se pegaram dizendo assim, eu tô louco pra isso terminar e a minha vida voltar ao normal, né? E aí eu mesmo já me peguei dizendo isso e aí logo tento pensar isso, assim, mas o que eu vou produzir para que o normal não seja esse normal que a gente tem agora, né? Que é extremamente desigual, que é extremamente cruel, como a gente está falando aqui, né? Então, o que nos restará enquanto sociedade desse nosso encontro com o coronavírus? Ou como forjar bons encontros dentro dessa situação que a gente considera um péssimo encontro, sendo bem spinozana nesse sentido, né? Então, se os maus encontros são aquilo que nos tiram potência de vida, né? E o coronavírus, eu imagino, né? Enquanto pandemia, é isso de fato, né? Tira um pouco da nossa potência de vida, nos entristece, faz com que a gente ache que o mundo não tá valendo a pena, né? Como a gente forjar um bom encontro, então? Um encontro que te move, um encontro que te mobiliza, assim, né? E aí tem uma pergunta aqui que tá assim, né? Como construir coletivamente um país insuflado pelo ódio? Eu acho que eu já iria dizer aqui, assim, que é a ideia da gente fazer coletivamente. Não, eu acho que não tem saída se não for coletiva, né? Então, é da gente fazer o medo e o ódio, subverter o medo e o ódio e até mesmo a esperança, né, que às vezes é meio paralisante também, se transformarem em ação, né, assim, como isso aqui que a gente está fazendo, ou com práticas de aproximação do cotidiano das pessoas que historicamente continuam sobrevivendo. Quando a gente diz assim, a gente tem que criar estratégias, né, às vezes essas estratégias já estão sendo criadas há muito tempo por quem sobrevive na nossa sociedade, né, então aprender também nesse sentido, né. E aí tem uma outra frase, assim, que foi forte quando eu li, eu pensei muito na psicologia social, pensei muito na nossa posição enquanto psicólogos e psicólogas no Brasil, né, na América Latina, que também é uma frase da Judith Butler, que ela vai dizer, que ela vai perguntar, né, que papel nós assumiremos na transmissão histórica da violência, né? Eu acho que é uma questão pra gente se colocar a pensar, né, e aí eu queria complementar isso, assim, né, e dizer para o momento atual, né? Que papel nós assumiremos na transmissão histórica da desigualdade social? Ou da pandemia do Covid-19, né? Que eu acho que é um pouco isso que a gente precisa se perguntar. Já que a gente está fazendo essa live aqui na AGEPS, né? Que são estudantes pensando a psicologia, qual o papel que a psicologia vai ocupar na transmissão histórica da desigualdade? Já que ela já ocupou papéis extremamente difíceis, assim, né, de ajustamento social, por exemplo, né, de classificação das pessoas, ou seja, o que a gente pretende fazer daqui adiante com a psicologia, né? A gente pretende denunciar ou a gente pretende manter determinadas realidades de desigualdade, de produção de saúde, né? E aí eu acho que a ideia, não tenho resposta, assim, eu acho que é ruim, né? Meio angustiante, porque a gente joga um monte de ideias, eu não tenho resposta, eu tô como todo mundo pensando, lendo, discutindo, tentando conversar com as pessoas, mas eu acho que a gente precisa, se o medo e o ódio imobilizam, a gente precisa espertamente tentar trabalhar com a produção de vida, a produção, tentar pensar, ao invés de afetos que nos imobilizem, afetos que nos mobilizem,
né? Que nos coloquem em ação na vida, que nos coloquem em contato com o outro, que façam pensar um senso de comunidade possível, né? Um outro senso de comum. E acho que isso é fundamental para que a gente esteja mobilizado, né? Diante do medo e do ódio que todos os dias aí criam, né? Nos paralisam o tempo inteiro, né? Bom, eu acho que é isso, assim, muita coisa. Fiquei pensando tantas e tantas coisas aqui pra gente poder discutir, mas queria que vocês, né, queria deixar esse tempinho pra gente pensar psicologia, pensar outras saídas juntos e juntas. E aí? Tentar ver os comentários aqui. Já está nos nossos planos muitas mudanças em 2020. No plano da GEPSI? É isso? Isso. Tem uma pessoa fazendo muitos comentários, mas eu não sei quem é. Eu queria agradecer. FX. Tá dizendo que a primeira vítima do Rio foi uma empregada doméstica que pegou de sua patroa, que vinha chegando de viagem, né? Que havia chegado de viagem. Ela era do interior do estado e trabalhava na capital, horas e horas de transporte público. Exatamente. Quando a gente está falando de desigualdade social e da questão de classe que o Aldo levantou também, a gente está dizendo disso, assim, né? Por onde a epidemia chega, a forma com que isso se reproduz a todo momento, quem são as pessoas que continuam caminhando, como eu disse, né? Assim, quais são as pessoas que o nosso sistema de saúde, apesar, né? Assim, a gente precisa defender o SUS, a gente precisa defender as políticas públicas de saúde, né? Mas onde são os furos de construção de saúde no Brasil, né? Enfim, então acho que tudo isso a gente... Mas quem, gente? Eu tô super... tentando me adaptar aqui com os comentários. Infraestrutura habitacional, estamos produzindo, exatamente, quando a gente fala da situação de periferia. Seletividade de quem é produtivo ou não. A gravidade. Bom, acho que é isso, né, gente? Assim, reflexões, acho que a gente não tem respostas. Tenho que lembrar que me pediram para avisar o pessoal da GEPSI que a live vai estar disponível a partir de amanhã, eu acho, no canal do YouTube. E, enfim, aí eu acho que podem ter novas reflexões, perguntas, a gente pode continuar conversando, falar mais. Espero que tenha servido de alguma forma para a gente pensar saídas, assim. Eu sei que são temas extremamente difíceis, são temas doloridos, né? Mas de alguma forma eu acho que a gente precisa se afetar pela realidade do outro. Em alguns momentos de fato dando visibilidade, né? Assim, como eu falei do Foucault no início, tornando visível o que é visível, porque isso está a todo momento na nossa vida, né? Para que a gente possa pensar outros mundos, né? A Sara me lembrou aqui que uma das leituras que mais tem me também conduzido assim a minha perspectiva é do Ailton Krenak, né? Ele tem discutido muito hoje em dia, que é uma liderança indígena, né? Perguntaram do Nordeste aqui, acho que eu não sou a melhor pessoa para falar, mas já vou falar daqui a pouco. E aí, o Ailton Krenak, ele diz, né, assim, que quando o céu, né, quando a gente tiver com a sensação de sufocamento, né, a gente precisa empurrar o teto para respirar melhor, mas a gente só consegue empurrar esse teto se ele for coletivo,
né? Assim, se esse empurrão for coletivo, né? E aí a gente, quando precisa criar, né, uma outra metáfora que ele traz é de que a gente possa criar, já que a gente está em queda, já que a gente está em queda livre, que a gente possa abrir para quedas coloridas, né? Que a gente possa ainda acreditar na utopia, acreditar no sonho, acreditar na potência de vida que possa produzir outras relações possíveis, né? Me perguntaram sobre a situação do norte, nordeste, né? A gente tem vivenciado, enfim, estou recentemente aqui, acho que de fato isso precisa ser discutido a partir do lugar de fala, assim, das pessoas, né? Mas com diferenças mesmo, assim, né? Essas diferenças da cidade, enfim, Fortaleza, que eu tô em Fortaleza, no Ceará, né? Assim, é uma cidade gigantesca que tem despontado aí nos números da pandemia, né? E que aí, então, essas questões que a gente discutiu aqui de desigualdade aparecem ainda mais marcadas, assim, extremamente cruéis mesmo, assim, na forma, né, de construção, enfim. Bom, peraí. Como atuar com a psicologia em um movimento contrário de amor e coragem? Gente, eu acho que eu vou ter que finalizar a live e aí eu volto aqui para responder algumas coisas, porque eu acho que ela tem um tempo, assim, né, de funcionamento. Deixa eu só responder a pergunta da Pri aqui antes de fazer isso. Como atuar com a psicologia em um movimento contrário de amor e coragem? Pri, também acho que não tem, né, assim, não tem um único caminho para isso. A gente, talvez, um primeiro movimento seja, de fato, em construir uma visão de reciprocidade, né? Uma visão que se aproxime da realidade de vida das pessoas, porque por muito tempo a psicologia ficou e ainda fica muito afastada da realidade, né? Assim, a gente sabe tão bem da famosa frase do Martin Baró, em que ele diz que a psicologia por muito tempo esteve míope à realidade social, né? Então, nesse sentido, assim, a gente apostar nas práticas afetivas, a gente apostar de fato, com a sua pergunta, né? Assim, talvez a saída seja o amor no sentido, enquanto ato, né? Não esse amor que a gente pensa numa ótica romantizada, mas no ato de enxergar o outro, no ato de ouvir integralmente o outro, né? Um ato de reconhecer que a realidade do outro precisa ser pensada a partir das nossas políticas públicas, enfim. Então, acho que é também nesse movimento, né? Bom, gente, acho que é isso, né? Muita coisa. Espero já são quase 10 horas. Se eu continuar aqui, eu vou concorrer com o Big Brother Brasil e aí não dá pra mim, né? Enfim, eu acho que a gente talvez em outro momento volte a conversar. Espero que valha alguma coisa. O vídeo vai ficar no YouTube pra vocês, né? Enfim, não sei se vai contribuir, espero que sim. E qualquer coisa, vocês mandem para o pessoal da AGEPS, que eles me mandam. Obrigada a vocês, um beijo, obrigada quem ficou comentando. Fico muito feliz. E é isso, tá? Boa noite para vocês e até um próximo encontro. Que a gente possa produzir cada vez mais encontros, bons encontros, encontros felizes. Porque se tem uma forma da gente desconstruir, né, esse entristecimento, é através de encontros com as pessoas que nos transformam, que nos afetam e que nos fazem acreditar na possibilidade, em outras possibilidades aí para o mundo. É isso. Beijo para vocês. Saiu aí, vida? Elas falaram pra
mandar o vídeo, aí eu não sei aqui. Aí é com a administração. Não, eu é que tô no Instagram da administração. Acho que você tem que